Olá, gente, tudo bem? Me chamo Bruno Conde Costa da Silva, sou aluno do professor docente Helder Oliveira, que ministra a disciplina Sistemas Distribuídos. Eu curso Engenharia da Computação e este trabalho visa abarcar os conceitos e aplicação de computação urbana no âmbito de sistemas distribuídos. Bom, o nosso sumário para a apresentação é primeiro falar do abstract, do artigo que foi desenvolvido neste trabalho, e depois falar de cada um dos tópicos do artigo. Introdução, contextualização, relação com sistemas distribuídos, conclusão, referências e, por último, um teste, que é o que fazemos de praxe ao final de cada aula da disciplina. Bem, vamos começar pelo abstract do artigo. O artigo ele visa abarcar, introduzir conceitos de computação urbana, certo? E como é que vamos introduzir estes conceitos? Vamos introduzir eles na perspectiva de sistemas distribuídos dentro de uma aplicação real, ou seja, no contexto de uma aplicação real. Ok? Vamos abarcar os conceitos de sistemas distribuídos aplicados em conceitos de computação urbana dentro de um contexto de uma aplicação real. Então vamos começar aqui pela introdução. Bem, vamos lá. Primeiramente, segundo a literatura, principalmente Tannenbaum, um sistema distribuído ele é caracterizado, certo, por sistemas que podem estar que podem estar distantes geograficamente e que se comunicam utilizando algum protocolo de troca de mensagens, certo? Dentro dos sistemas distribuídos existem várias arquiteturas. A mais comum, na verdade modelo, o modelo mais comum encontrado em um sistema distribuído é o modelo cliente-servidor, onde o cliente requisita um recurso ao servidor via mensagem, utilizando o protocolo de troca de mensagens estabelecido, e o servidor responde à requisição do cliente, enviando o que ele requeriu. Okay? Esse servidor também pode acessar outros servidores para que se retorne ao cliente os dados que ele pediu. Vamos supor, por exemplo, o cliente acessou um website e ele pediu uma informação que está no servidor de banco de dados A. Só que o cliente não sabe disso, ele só requeriu ao servidor, utilizando o protocolo de comunicação, de troca de mensagens. O servidor pega essa requisição do cliente, repassa ela para o servidor que possui os dados que ele quer, o servidor dos dados responde e o servidor e a aplicação servidora retorna esses dados para o cliente. Ok? E mais uma coisa aqui que é importante falarmos é a questão da transparência. O cliente, ele não necessariamente, na verdade o cliente não sabe que os sistemas estão distribuídos geograficamente, ou se sabe, para o cliente esse sistema se apresenta como um sistema único, ou seja, ele é transparente, coerente. Ok? Então, esses são alguns conceitos de sistemas distribuídos que devemos considerar antes de entrarmos nos conceitos de computação urbana. Recapitulando, um sistema distribuído é caracterizado por sistemas que podem estar geograficamente espaçados e que se comunicam via rede utilizando troca de mensagens através de um protocolo
de um ou mais protocolos de mensagens, de troca de mensagens estabelecido. O cliente faz requisição ao servidor, servidor responde, cliente faz requisição de um recurso ao servidor responde ao cliente com o dado que ele requeriu a requisição. Okay? Observe aí também que o servidor, aí na localização geográfica 2, ele pode atuar como um cliente, ou seja, ele é servidor para o cliente lá da localização geográfica 1, que é a aplicação cliente, mas esse servidor ele atua como cliente ao requisitar dados para o servidor de banco de dados A e para o servidor de banco de dados B. Ok? Bem, esses são alguns conceitos que são importantes antes de entrarmos dentro da computação urbana. E agora vamos lá introduzir alguns conceitos de computação urbana. Certo? Bem, a melhor forma de explicar esses conceitos é trazer uma imagem que represente-os. Vamos lá. O que a computação urbana é? Inicialmente, a computação urbana ela surge para resolver problemas inerentes aos centros urbanos. Bem, existem vários tipos de problemas inerentes aos centros urbanos, como, por exemplo, transporte, obtenção de informações climáticas, etc. Certo? Então, o que acontece? Na computação urbana, a computação urbana pode ser definida, então, como um sistema distribuído que, através de captura de fontes heterogêneas de dados, esse sistema distribuído faz uma análise e provê a um usuário final esse dado já processado. Okay? E esse dado processado é útil para o dia a dia do usuário, ou seja, ele vai trazer benefícios para o usuário final, benefícios em termos de qualidade de vida. Então, o que a computação urbana visa resolver é melhorar a qualidade de vida do usuário, utilizando um sistema distribuído que visa melhorar a qualidade de vida do usuário. Então vamos lá entender um pouco mais sobre o arcabouço da computação urbana. Bem, existem três grandes camadas, certo? Definidas por Silva e... esqueci o nome do... Loureiro, Silva e Loureiro, ok? Existe a camada de gerência, existe a camada de análise e existe a camada de aplicações e serviços, certo? Vamos lá. Inicialmente, nós temos os dados brutos, que podem estar dispersos pela cidade. Por exemplo, se eu quero capturar a informação da temperatura na temperatura em uma praça de alimentação pública, por exemplo. Então, eu preciso de um sensor para capturar essa temperatura. Ou, por exemplo, enfim, existem várias fontes heterogêneas de dados que podem ser úteis para uma aplicação de computação urbana. Só que esses dados são dados brutos. Então, a primeira camada, que é a camada de gerência, ela é responsável por fazer a aquisição desses dados, certo? Então, ela pode utilizar sensores, pode utilizar acesso a fazer mineração de dados. Enfim, existem diversas formas da camada de gerência adquirir um dado dentro da fonte heterogênea de informações ou dados, certo? Depois de adquirir o dado, esse dado necessita ser processado. Depois, o que é esse dado processado? Aí vamos ter a atuação de um processador ou um microprocessador, certo? E microprocessador faz muito sentido
no contexto de computação urbana, pois a computação urbana está muito relacionada a sistemas pervasivos. Okay? Sistemas pervasivos são caracterizados por pequenos componentes com pouco consumo de energia, não necessariamente consumo de energia, mas pequenos componentes com alta mobilidade. Então, microprocessadores fazem muito sentido no contexto de computação urbana. Bem, voltamos ao assunto. Dentro da camada de gerência, após adquirir o dado é processado ou por um processador ou por um microprocessador. Okay? Depois desse dado processado, esse dado é armazenado. Ou seja, a camada de gerência ela é responsável por adquirir os dados da fonte externa, da fonte heterogênea de dados, por processar esse dado e por armazenar esse dado. Ok? Armazenar o dado faz muito sentido, porque lembra que o usuário final ele vai se beneficiar dos dados? Por exemplo, se a aplicação de computação urbana for uma aplicação que deseja prover dados em tempo real, tudo bem, eu não preciso armazenar os dados, basta processar e enviar eles para serem analisados, e depois de serem analisados, a aplicação cliente vai poder consumir esses dados. Okay? Mas se eu quiser fazer uma predição, se eu quiser fazer uma modelagem, então eu preciso analisar esses dados que são obtidos. Então faz sentido armazenar dados. Okay? Então, após armazenar os dados, esses dados serão analisados. Ou seja, vamos lembrar aí, vamos observar que a parte de armazenamento é opcional. Né? Eu só vou armazenar os dados se eu realmente precisar armazenar esses dados. Caso não seja uma aplicação de tempo real e que eu queira utilizar esses dados para algum script que realizará uma predição ou criará algum modelo. Enfim. Após a camada de gerência adquirir, processar e armazenar os dados passam para a camada de análise, certo? Onde aí vão ser utilizados scripts para análise de dados, para gerar modelos, enfim. É pegar o dado e transformar ele em informação para o usuário consumir. Basicamente é isso que a camada de análise faz. Ela pega o dado bruto que foi adquirido e processado e possivelmente armazenado e analisa, gerando um valor, uma informação para aquele dado, que será útil para o usuário final consumir. Ou seja, lá na camada de serviços, o usuário ele consome já o dado analisado, ou seja, a informação que é interessante. Por exemplo, o usuário ele não quer saber, por exemplo, como é que é feito o cálculo da estimativa da temperatura para amanhã. Ele só quer saber como é que vai dar a temperatura amanhã. Então, o script de análise de dados ele vai analisar os dados armazenados e, de acordo com o modelo que ele gerou, ele vai fazer uma predição, vai fornecer para o usuário essa predição. Ou seja, ele vai dizer, amanhã vai chover, amanhã não vai chover, amanhã é um bom dia para você sair, enfim. É isso que importa para o usuário. É o dado processado, ou seja, a informação que aquele dado agrega na vida dele. Então, resumindo, a camada de gerência adquire o dado, processa, possivelmente armazena e envia o dado bruto, na verdade já processado, para a camada de análise. A camada de análise analisa esse dado, gera um valor, uma informação, pronto para o usuário consumir, lá na camada de serviço ou aplicações. Bem, é isso. Vamos agora fazer uma contextualização. Bem, como vamos contextualizar? Vamos contextualizar com um exemplo. E qual é o exemplo? O exemplo é a aplicação desenvolvida por um grupo de alunos da Universidade Federal do Pará, intitulada Circular UFPA. Certo? Qual o objetivo dessa aplicação?
Bem, o objetivo dessa aplicação é capturar a posição, a localização geográfica da frota de ônibus do circular, da frota de ônibus circulares da Universidade Federal do Pará e prover para o usuário a localização dos ônibus em tempo real. Okay? Além da localização em tempo real, essa aplicação circular UFPA também deseja prover ao usuário informações climáticas. Ok? Então, vamos lá. Nós temos os dados, a fonte de dados heterogênea, que é o que? A localização da frota de ônibus. Esse é o principal objetivo dessa aplicação. Okay? Então, esse dado vai ter que ser adquirido, tem que ser analisado, né? E tem que chegar até o usuário final em forma de informação que tenha algum valor. Ou seja, o usuário final, ele vai, através dessa aplicação, ele vai saber se, ele vai saber se se a frota, se os ônibus estão próximos de suas paradas, se os ônibus da frota circular UFPA estão distantes, se os ônibus vão demorar para chegar, enfim, se os ônibus estão parados. Esse tipo de informação, que é o valor gerado após a análise do dado, é a informação que vai chegar até o usuário final. Ok? Então, já de cara aí, a gente observa que esse modelo ali do circular UFPA, ele é fortemente embasado, na verdade, ele é fortemente atendido ou embasado pelo arcabouço da computação urbana definido aqui, ok? Onde nós temos a fonte de dados heterogênea, nós temos a gerência, nós temos a análise e nós temos as aplicações clientes, ok? Uma coisa que não foi mencionada, mas que vale ressaltar, é que bem aqui, aqui não dá para perceber, mas aqui percebemos que nitidamente temos um modelo cliente-servidor, ok? Então esse é o primeiro ponto de um sistema distribuído que é observado aqui, ok? Cliente e servidor, geograficamente espaçados, que se comunicam através de protocolos de comunicação, de troca de mensagem, ok? Então a primeira coisa que observamos aqui é o modelo cliente-servidor. Bem, vamos lá agora entender um pouco mais do funcionamento da aplicação circular UFPA, certo? Aqui não está escrito, mas essa imagem como um todo, ela representa a aplicação circular UFPA. Tá, vamos lá. Nós temos a fonte de dados heterogênea, que são os ônibus do usuário final. A camada de gerência, ela adquire essas informações, processa, envia para a camada de análise, e a camada de análise comunica envia as informações para a camada de cliente. Vamos lá. A primeira coisa que temos que observar aqui, antes de entrarmos no detalhamento do funcionamento da aplicação, é entender um outro modelo de sistemas, que é o modelo Publish Subscribe. Okay? Publish Subscribe, ele funciona da seguinte forma. Existe 3 componentes. Na verdade, vamos considerar 2. Existem clientes e servidores. Ok? Um cliente, vamos lá, existem clientes e servidores. E é baseada em tópicos. Ou seja,
o que o servidor vai prover são informações contidas em tópicos. Então, o que acontece? Os clientes eles podem se inscrever nos tópicos, certo? E o servidor retorna para todos os clientes inscritos em cada um dos tópicos a informação. Por exemplo, o servidor ele armazena, vamos dizer, informações em três tópicos. Dois tópicos. Tópico de informação da localização geográfica do ônibus e a localização e a informação de clima. Ou seja, são dois tópicos, localização do ônibus e clima. Tá? É só um exemplo a alto nível aqui. Então, o que acontece? Uma aplicação cliente, ela se inscreve no tópico que ela deseja saber. Vamos lá, por exemplo, a aplicação mobile, ela pode se inscrever no tópico, eu quero saber agora aí como é que está a localização do ônibus. Beleza, me inscrevi. O servidor, por outro lado, ele vai responder aquele tópico sempre que a informação, ele vai responder aqueles clientes que estão inscritos naquele tópico com a informação daquele tópico. Por exemplo, o servidor armazena a informação de localização do ônibus. O ônibus está na biblioteca. E um dos ônibus está na biblioteca e o outro está no portão 3. Quando o cliente se inscrever no tópico localização do ônibus, o servidor responde para ele, olha, o ônibus 1 está na biblioteca, o ônibus 2 está no portão 3. Ok? É basicamente assim que funciona. O cliente se manifesta dizendo que deseja saber alguma informação e se o servidor ter aquela informação, ele retorna essa informação. Ok? Sendo que essa informação vai estar contida em tópicos. Bem, e como é que isso funciona? Isso funciona utilizando um protocolo de troca de mensagens, que é o protocolo MQTT, que é um protocolo leve focado para a internet das coisas, certo? Que é mais um ramo da computação urbana, que faz sentido se levarmos em conta o conceito de sistemas pervasivos, tá? Que são sistemas de alta mobilidade. Okay? Então, o que é o MQTT? Ele é um protocolo para troca de mensagens. E é basicamente assim que o MQTT funciona. Ele funciona de acordo com o modelo Publish Subscribe, onde o servidor é o broker MQTT, está aqui o servidor, e o cliente ele pode se inscrever. Aqui nós temos a seta amarela. Os clientes se inscrevem em determinado tópico e o servidor ele publica a informação que que está contida naquele tópico, tá? E não só esse usuário final aqui, ele é o cliente. Não é só ele que detém a informação que está contida em um tópico lá no servidor. O Arduino, que é o microcontrolador que contém o microprocessador, que é utilizado no projeto, ele também é um cliente do MQTT, porque ele publica aqui para o broker as informações da localização, velocidade, lotação e clima. Certo? Então, basicamente aí é assim que funciona o modelo cliente servidor, basicamente assim que funciona o modelo Publish Subscribe e basicamente assim que funciona a aplicação circular ao FPA. Certo? Bem, agora vamos nos ater mais nos detalhes. Bem, lá no ônibus, aqui representado aqui a fonte heterogênea de dados
é o usuário e o ônibus, certo? Vamos tratar primeiro do ônibus. O ônibus, ele abarca a camada de gerência preconizada por Silva e Loureiro, 2016, ok? Ele abarca a camada de gerência, certo? Onde aqui ele usa o GPS para adquirir a posição geográfica do ônibus, certo? E o usuário que está aqui também, ele usa o celular dele, certo? Por exemplo, e esse celular ele envia informação de GPS para o Arduino, ou seja, aqui dentro do ônibus, ok? Dentro do ônibus vai existir o Arduino, que vai conter. Existe o Arduino, que é um microcontrolador que contém um microprocessador, ok? É um microcontrolador, vamos nos referir como microcontrolador. Existe o microcontrolador, que vai adquirir através de sensores a posição geográfica do ônibus e vai receber também através do usuário a posição geográfica desse usuário, ok? Esse Arduino vai processar essas informações adquiridas aqui, ok? E vai utilizar o GSM. O GSM é um padrão de comunicação para telefonia móvel. O GSM pode ser também conhecido como padrão de comunicação 2G, okay? Segunda geração. Vamos lá. E através do GSM que o Arduino com as informações que ele processou através do GSM, ele envia a localização, envia a velocidade. Bom, o cálculo da velocidade não vamos nos ater a como ele é calculado, certo? Mas o Arduino, de certa forma, processa essa informação e vai enviar para cá para o servidor, certo? Então, vamos lá. O Arduino envia aqui via GSM a localização, a velocidade do ônibus, a lotação do ônibus e informações climáticas. Ok? Ele envia para quem? Para o broker MQTT. Por sua vez, o broker MQTT, né, recebeu essa publicação do Arduino, ou seja, ele publicou cada uma dessas informações em seus respectivos tópicos lá no broker MQTT. Vamos supor que existem quatro tópicos: o tópico da localização, o tópico da velocidade, o tópico da lotação e o tópico do clima. Aqui. Então ele pode ter feito tudo de uma vez em uma única requisição, em um único envio ou envios separados, mas ele enviou para cada um dos tópicos aqui a informação da localização, velocidade, lotação e clima. Então, cada um dos tópicos aqui registrados no broker vai conter a informação em tempo real da localização, velocidade, lotação e clima, ok? O broker MQTT, por sua vez, ele armazena esses dados em uma base de dados que também está localizada no mesmo servidor. Ou seja, aqui já estamos na camada servidor. O servidor vai conter o broker MQTT, uma base de dados SQL e uma API. Okay? O broker MQTT recebe as informações em tempo real do Arduino. Ele armazena essas informações que são úteis para possíveis predições, como já mencionamos anteriormente. Okay? E ele repassa essa informação em tempo real para cada um das aplicações broker MQTT cliente inscritas em cada um dos tópicos. Vamos dizer que essa aplicação aqui esteja inscrita só no tópico localização. Então, o broker MQTT recebeu todas essas quatro, ok? Em tempo real.
E ele vai repassar em tempo real só para a aplicação mobile aqui, só a informação da localização, porque ela só está inscrita no tópico da localização. Vamos supor que a aplicação web ela só esteja inscrita, ela não esteja inscrita em nenhuma. Então, o Broker MQTT não vai enviar para nenhum. Okay? E a aplicação bot aqui, ela também não esteja inscrita em nenhum. Então, o Broker MQTT não vai enviar nada. Então, ele só vai enviar para a aplicação mobile. E, dentre todos os tópicos, ele só vai retornar a informação contida no tópico localização. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona o servidor aqui da aplicação. Ok? Vamos lá agora nos ater às aplicações clientes. Certo? Nós temos umas aplicações aqui, mobile, web e bot. A aplicação mobile ela pode se inscrever em todas essas em todos esses tópicos aqui no Broker MQTT, ok? Já a aplicação web e bot, elas diferem, elas não suportam, elas não se inscrevem em todos os tópicos cadastrados lá no broker, servidor, no servidor Broker MQTT, ok? Bem, mas então nós estamos dizendo aqui é que o usuário ele pode acessar essas informações em tempo real através de um celular, através de uma página web e através de um bot no Telegram. Sendo que a aplicação também, se não me engano, salvo engano, contém um bot no Telegram, no Twitter e creio que mais em uma outra rede social, mas basicamente vamos utilizar aqui só o Telegram como exemplo. Okay? Então é assim que as informações saem da fonte interagindo de dados, são processadas, analisadas e chegam ao usuário final com algum valor. Ou seja, qual é o benefício, qual é o valor que essas informações aqui da fonte heterogênea de dados trazem para o usuário final. Elas trazem qualidade de vida no sentido dele saber a localização do ônibus e poder decidir o horário melhor para ele ir para a parada de ônibus, dele também poder saber a localização dos ônibus para saber se o ônibus que ele deseja está parado ou não. Enfim, esse é um resumo das informações que estão cadastradas aqui em tópicos no servidor Broker MQTT, dentre as diversas que existem lá. Okay? É só um resumo ilustrativo para que entendamos o funcionamento de modo geral e como esse sistema distribuído se encaixa no arcabouço da computação urbana já definido e preconizado por Silva e Loureiro. Ok? Além disso, nós temos aqui uma API no servidor. Essa API ela pode ser utilizada pelas aplicações para consultar a base de dados e acessar alguma informação relacionada à predição. Ou seja, eu quero saber se o ônibus amanhã ele vai passar 1 hora em ponto na biblioteca central. Se tiver um script que vai fazer a análise desses dados e eu disponibilizar esse script através de uma API, então eu consigo acessar em cada uma das aplicações, cliente MQTT, lá do usuário final, essas informações. Ok? Vamos lá. Então, essa aqui é uma foto do print, é uma foto do aplicativo em funcionamento. Ok? Aqui nós temos mapeadas as paradas de ônibus que o circular possui e aqui a posição atual dele. Ou seja, nós podemos acompanhar ele andando dentro da UFPA e passando pelas paradas, ok? Enfim, existem várias outras funcionalidades do aplicativo, mas o mais importante é que nós entendamos o seu funcionamento compreendido dentro dos conceitos de sistema distribuído
e dentro do arcabouço a computação quântica. Ok? Então vamos lá agora fazer a relação com sistemas distribuídos. Bem, como já foi mencionado, a primeira coisa que observamos aqui é que ele obedece o modelo cliente-servidor, ok? Onde o usuário final são os clientes e aqui nós temos o servidor. Então o cliente faz requisição ao servidor, faz requisição a algum recurso no servidor, servidor provém o recurso respondendo a requisição do cliente. Provê o recurso respondendo a requisição do cliente. Ok? Os sistemas estão geograficamente distantes. Vamos lá? Aqui o celular ele podem ter usuários que estão em uma parada do portão 3, outro usuário lá no Betina, enfim. O usuário pode estar dentro do ônibus, o servidor está hospedado em nuvem, certo? Acabei esquecendo de comentar, mas o servidor está hospedado em nuvem. Okay? Assim como podem ter outros usuários em qualquer lugar acessando a web, através da aplicação cliente web, obter as informações do circular. E através de um bot também, em qualquer lugar, através da web, acessar informações em tempo real do circular, o FPA. Ou seja, acompanhar o monitoramento da frota. Bem, como já evidenciamos aí, ele segue o arcabouço da computação urbana preconizado por Silva e Loureiro, onde nós temos aí a camada de gerência, a camada de análise e a camada de aplicações. Ok? Sendo que a camada de gerência está contida dentro dos ônibus, ok? Porque lá dentro que existe, é lá dentro que fica o Arduino, e é lá dentro que existem os sensores que vão adquirir essas informações, e de lá de dentro mesmo ele vai se comunicar com o broker MQTT, que é o servidor. Okay? Então a camada de gerência fica aqui. Uma observação importante é que o armazenamento não é feito necessariamente na camada de gerência, ele é feito lá na camada de análise, certo? Lá no servidor. Porque não faz sentido armazenar dados que não vão ser processados pelo Arduino, porque o Arduino ele só tem a função de adquirir dados em tempo real e prover esses dados para o servidor do broker MQTT. E esse servidor, ele sim é responsável por armazenar esses dados e manter os scripts que farão a predição com base nesses dados armazenados e fornecer esses dados, essas predições através de APIs. Vamos lá, outra observação aqui que remete à relação com sistemas distribuídos é que ele é pervasivo, ou seja, são móveis e transparentes quanto ao acesso. Ok? Então, uma característica do sistema pervasivo é que ele seja móvel e transparente quanto ao acesso. Tá? Ou seja, o usuário ele nem sabe que existe o Arduino, ele não sabe que existe um broker MQTT que está em nuvem, não sabe nada disso. Tudo isso para ele é transparente. Vamos lá, outra coisa é que existe um protocolo para a troca de mensagens, que é o MQTT, ok? Como requer Tannenbaum, 2008, ele preconiza, na verdade é Colores, ele preconiza que haja um protocolo para a comunicação entre os componentes dos sistemas distribuídos. Ok? Vamos lá, outra observação aqui é que ele obedece o modelo Publish e Subscribe, evidenciado no protocolo MQTT, protocolo de comunicação MQTT. Nós temos clientes aqui, MQTT, que são os usuários finais, e o Arduino. E nós temos aqui o servidor MQTT, certo? Que ele atua como cliente ao acessar a base de dados. Ok? Então aqui, olha, evidenciamos bem aqui um servidor que também atua como cliente, que é o broker MQTT, porque ele é servidor ao prover informações em tempo real para os clientes inscritos nos tópicos, mas ele também armazena isso num banco de dados.
Então, em relação ao banco de dados, ele é cliente, porque ele vai fazer, vai acessar essa aplicação aqui da base de dados. Okay? E em relação ao Arduino e, e aos usuários finais, ele é servidor. Vamos lá. Nós mantemos aqui, cumprimos as metas de um sistema distribuído, que são a transparência, coerência e unicidade. Transparência porque o usuário final ele não precisa saber que os componentes estão geograficamente espaçados, nem que existe um servidor em nuvem, nem que existe um microcontrolador no ônibus que captura as informações em tempo real. Ele não sabe de nada disso. Então, tudo isso é transparente para o usuário. É coerente e se apresenta com um sistema único. Okay? Então, essas metas de um sistema distribuído foram atendidas, foram cumpridas. Portanto, podemos concluir aqui que esse sistema ele pode ser definido como um sistema distribuído de computação móvel pervasivo, que utiliza o protocolo de transporte de mensagem MQTT para que os componentes da aplicação compartilhem recursos. Certo? Pervasivo dada a alta mobilidade, certo? O sistema distribuído ele requer um protocolo de transporte de mensagem. O utilizado na aplicação circular FPA é o MQTT e é dessa forma que os componentes compartilham recursos. Bem, o sistema do circular, o FPA, segue o modelo cliente-servidor, onde as aplicações clientes consomem serviços, certo? Localização do ônibus, etc., disponibilizados pela aplicação servidor, bem como segue o modelo arquitetural composto em camadas, gerência, análise e aplicações. Okay? Então vamos lá. Aqui foi constatado que ele segue o modelo cliente-servidor e o cliente solicita as informações, os recursos e o servidor provê. E também atende ao arcabouço da computação urbana. Ou seja, esse projeto, esse sistema circular UFPA, ele se encaixa no arcabouço, contendo a camada de gerência e análise e a camada de aplicações. Bem, essas são as referências. Colores e Tannenbaum são as referências relacionadas a conceitos de sistemas distribuídos. Okay? Silva e Loureiro é a referência relacionada ao arcabouço da computação urbana apresentado neste trabalho. Novaes, entre outros, é a referência relacionada ao projeto do circular UFPA em si, onde todas essas informações que eu apresentei neste seminário vieram de lá. MQTT é a referência que foi utilizada para obter informações sobre uma explicação um pouco mais detalhada sobre esse protocolo de comunicação de troca de mensagem. Esse protocolo de troca de mensagem voltado para IoT, que é extremamente leve. Okay? E agora aqui nós temos um teste. Bem, o teste consiste no seguinte: explique cada uma das 3 camadas do arcabouço da computação urbana preconizado por Silva e Loureiro. Bem, esse é o final da apresentação do seminário da disciplina de Sistemas Distribuídos, ministrada pelo professor docente pelo docente Helder Oliveira. Me chamo Bruno Conde Costa da Silva, curso em Engenharia da Computação na Universidade Federal do Pará, e acabei de apresentar o trabalho intitulado Conceitos e Aplicação de Computação Urbana no âmbito de Sistemas Distribuídos.